Como e o que fazer com os novos acordos de redução de jornada e redução de salário e suspensão contratual? Fala, empreendedores! E será que rola com a nova conversão da medida provisória 936 em lei estabelecer redução de jornada com a respectiva redução de salário ou suspensão contratual? E como fica a MP 927 em relação ao teletrabalho? Esse é o tema de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, dar um like e comenta, ajuda a gente aqui, que é sempre muito importante. E para esse tema, nada melhor do que trazer um especialista na área. Vem para cá o gerente jurídico do Serac, Luiz, o Paulo Zulu aqui do Serac. Fala, Luiz, tudo bem? Tudo Muito bem. Obrigado pelo canal, por ter vindo pelo canal. Imagina, eu que agradeço. Cara, muito empreendedor está com muita dúvida em relação à medida provisória 936, à medida provisória 927, tudo isso que está acontecendo, que o governo está tentando viabilizar para as empresas, principalmente as que possuem muitos funcionários ou que podem usufruir desse tipo de recurso de alguma forma. Então, a primeira questão que eu gostaria de esclarecer contigo é em relação à medida provisória 936. O que aconteceu com ela e em relação à redução salarial, ela pode ser convertida em suspensão e vice-versa? Como que funciona isso? Legal, é uma ótima dúvida e, em primeiro lugar, é importante que a gente esclareça para os nossos ouvintes, telespectadores, que a medida provisória foi convertida em lei, tá? Mas essa conversão em lei não permitia que os acordos atualmente firmados fossem prorrogados. Isso dependia de um decreto presidencial, o que foi feito. Então, hoje, esses acordos eles podem ser prorrogados dentro de um prazo de 120 dias, ou seja, esse prazo ele não pode ser excedido. Então, imaginemos uma situação de redução salarial, acompanhada da respectiva redução na carga horária. Antes, essa redução era permitida pelo prazo de 90 dias. Então, veio o decreto presidencial e autorizou que esse prazo fosse prorrogado por mais 30 dias. Então, diferentemente da suspensão. A suspensão, antes da conversão da lei, ou melhor, da medida provisória em lei, ela era permitida pelo prazo de 60 dias. Então, com o decreto presidencial, foi permitido que essa suspensão fosse prorrogada. E também pelo prazo até o limite máximo de 120 dias. Excelente. Outra dúvida aqui que é muito recorrente é, por exemplo, o empregado que no curso desse acordo de suspensão contratual ou redução de jornada com respectiva redução salarial que pede a demissão, ele tem direito à estabilidade ou não? É uma boa pergunta também. E aqui é importante a gente lembrar qual foi o sentido da medida provisória. A medida provisória surgiu justamente pela necessidade de serem preservados os empregos e a renda dos empregados. Então, para o empregado que pede demissão, não existe essa garantia. Lembrando que a medida provisória prevê uma garantia decorrente do período desse acordo, durante o prazo de vigência desse acordo e pelo mesmo prazo após o fim do acordo. Então, Perfeito. se o empregado pede demissão, infelizmente ele não tem direito a essa estabilidade. Primeiro, porque ele abre mão disso e segundo, porque não é o sentido que foi imputado à medida provisória. Perfeito. Então, a natureza jurídica dessa medida provisória foi no sentido, como você falou, de preservar o emprego. Então, o empregado, poxa, eu quero sair, não tem por que ele ter direito à estabilidade. Exatamente. E um exemplo prático aí que você está falando, por exemplo, você fez um acordo, você é um empregador e você fez o acordo com o seu empregado de 30 dias. Pode fazer de 30 dias, certo? Certo. Esse período de 30 dias, ele vai ter a estabilidade prorrogada quando ele retornar por mais 30 dias. Exatamente. Certo? E o que acontece se o empregador não quiser que ele permaneça por mais 30 dias? Isso, aí se ele não quiser que o empregado permaneça por mais 30 dias, ele tem a faculdade de desligar o empregado, mas ele tem o dever de contemplá-lo com uma indenização nos termos da medida provisória que agora foi convertida em lei. Perfeito. Cara, tem uma coisa que é bem
desafiadora, que muitos têm dúvida, é como fica, por exemplo, o caso da gestante, né? Como fica a contagem da gestante nesse caso? Explica um pouco para a galera. Isso foi resolvido agora com a própria promulgação da lei, porque realmente havia essa dúvida se o prazo de estabilidade do acordo ele seria abarcado pela própria estabilidade da gestante, né? Decorrente do ato das disposições constitucionais transitórias. E isso foi resolvido agora com a publicação da lei, porque a lei diz expressamente que a estabilidade decorrente do acordo ela só começa a ser contada após o fim da estabilidade da gestante. Então, após os 5 meses de estabilidade, inicia-se a contagem da estabilidade decorrente do acordo de redução ou suspensão. Se ela fez o acordo de 30, 60, 90 dias, vai acrescentar após o período da... Exatamente, pelo mesmo prazo do acordo. Perfeito. Agora, outro assunto que é em relação à MP 927. O que aconteceu? Tem muito empreendedor com dúvida. E em relação ao teletrabalho, putz, o que aconteceu com a 927? Agora eu vou ter que voltar, o empregado volta para o posto de trabalho. Luiz, explica o que aconteceu com essa MP. Então, a medida provisória 927, que foi a primeira providência tomada pelo governo para auxiliar os empregados e empregadores nesse período de pandemia, ela não foi votada pelo Congresso. Então, ela acabou perdendo a sua eficácia no último domingo. E o que acontece? A medida provisória 927, ela prevê uma série de providências que o empregador pode tomar em relação ao empregado, medidas para que ele consiga preservar os empregos. Então, dentre elas, a gente destaca a antecipação das férias individuais, você tem a possibilidade de fazer um banco de horas com algumas peculiaridades, enfim, algumas outras providências. E tudo isso agora não é possível mais se fazer. Então, como nós falamos, existe a possibilidade de prorrogação dos acordos, tá? Mas não existe a possibilidade de nós atuarmos nesse sentido. Então, infelizmente, se algum empregador precisar antecipar as férias individuais daquela pessoa, daquele empregado, infelizmente ele não pode mais fazer. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto que a gente fala a respeito da medida provisória 927, e já entrando na questão do teletrabalhador, é o seguinte, a gente tem que lembrar que o teletrabalho já existia. Ele surgiu com a reforma trabalhista. Então, lá no artigo 75 da CLT, você vai encontrar as disposições relativas ao teletrabalho. E a diferença em relação ao que foi permitido pela medida provisória 927 foi a antecipação dessa migração do regime telepresencial para o teletrabalho e vice-versa, porque a CLT previa um prazo de 15 dias para que isso fosse feito. E com a medida provisória 927 foi facultado, ou melhor, foi colocado que essa transição poderia ser feita no prazo de 48 horas. Então, no meu entendimento, não muda nada em relação ao teletrabalho. Os empregados podem permanecer no teletrabalho. A dúvida surge em relação ao retorno da atividade, ao prazo em que o empregado deve ser comunicado para o retorno da sua atividade. Pela lei, são 15 dias. Mas eu entendo que se o empregado não tiver nenhum problema em relação a isso, ele pode abrir mão desse prazo, ele pode renunciar a esse prazo de 15 dias e voltar num período anterior, é claro, de comum acordo com o empregador, enfim, não vejo problemas com relação a isso. Muito bom. Pessoal, se liga então, já existia o regime do teletrabalho com a reforma trabalhista. A 927 caiu, né, Luiz? E muita gente tem se perguntado em relação a isso. Poxa, teletrabalho não pode mais? Não, já existia antes. Então fica tranquilo que o teletrabalho continua sendo permitido. Agora uma pergunta minha que eu fiquei na dúvida, porque se a medida provisória 927 caiu, como é que ficam os exames ocupacionais? É obrigado a fazer? Não é? Como que funciona? Qual o prazo? Explica pra gente aí. Legal, também é uma ótima questão.
Pela medida provisória 927, toda essa parte dos exames ocupacionais foi facultada uma prorrogação. Tá? Então, o que isso significa? A partir do momento que a medida provisória entrou em vigor, foi suspensa a exigibilidade da realização desses exames no que diz respeito às admissões e aos exames periódicos, mantida a exigência dos exames demissionais, com uma ressalva. Se porventura o empregado foi desligado e fez o exame periódico num período anterior a 180 dias, esse exame pode ser considerado como válido para fins de demissão. Periódicos, para o pessoal entender, pode ser o admissional ou aquele que realiza no curso do contrato de trabalho, né? O periódico, pela nomenclatura, ele é aquele exame que é feito anualmente ou de acordo com a periodicidade contida no PCMSO, no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Muito bom. Pessoal, sei que o tema é muito desafiador, é muito recente, muitas dúvidas e muitos desafios a gente ainda vai passar, mas é muito importante que você, empreendedor, aplique esses recursos do governo para a manutenção dos salários, para a manutenção dos empregos e principalmente para a manutenção da sua atividade. Então, se você tem alguma dúvida, contate o Serac, fale conosco, a gente está à total disposição. Dá aquela força no canal e agradeço mais uma vez a presença desse ilustre homem, o Paulo Zulu do Serac. Luiz, muito obrigado. Tamo junto. Valeu. É isso aí.